Bom, seguimos com a nossa mini aula de toxina botulínica na prática. Eu sou o Dr. Fulan, sou harmonizador facial e também corporal. Já formei mais de 3.000 alunos em todo o mundo de forma presencial. E agora eu quero entregar um pouquinho do meu conhecimento em relação à toxina botulínica. Vamos lá, quero falar sobre a musculatura. Nós temos músculos de inserção na pele. E qual é a função do músculo de inserção na pele? Por exemplo, nós temos aqui o músculo frontal. Quando o paciente faz cara de espanto, levanta a sobrancelha para mim. Nesse momento nós estamos movimentando o músculo frontal. Se você observar aqui, o músculo de inserção dérmica ele vai tracionar a pele para cima, formando esse enrugamento. E se eu não aplicar toxina botulínica, com o passar do tempo, esse enrugamento ele vai se transformar em ruga estática. Qual é o nome desse enrugamento? É ruga dinâmica. Nós temos dois tipos de rugas. Nós temos a ruga dinâmica, que é a ruga formada pela expressão facial, quando o paciente faz cara de bravo, faz cara de espanto, isso. Quando ele sorri e quando faz o cheirinho. Isso, tá vendo? Isso aqui são rugas dinâmicas. Qual é a finalidade da toxina botulínica? É inibir a contração muscular dessas regiões e automaticamente, quando se inibe a contração muscular, não vai fazer esse enrugamento. E se não faz esse enrugamento, vai impedir que se formem as rugas estáticas. Então, o primeiro músculo que nós temos aqui é o músculo frontal. Então, sempre o efeito da toxina botulínica é o oposto à ação da musculatura. Então, se a função do músculo frontal é levantar o supercílio, quando eu aplico toxina botulínica nessa região, o que ele vai fazer? Ele vai estabilizar. E essa região estabilizada, ela não vai levantar mais o supercílio. Por isso, tenha cuidado. Quando você carrega demais de toxina botulínica essa região frontal, pode acontecer de estabilizar demais o olhar. E aí, se o paciente ele quer arquear a sobrancelha, vai acontecer ao contrário. De tanto você pesar essa região com a toxina botulínica, ele não vai arquear. Tá? Então, eu não recomendo você aplicar toxina botulínica na região lateral. Por quê? Olha, eu quero manter o movimento dessa região. Eu quero manter hiperativo. Se eu aplico toxina botulínica aqui, ele vai pesar. Tá? Então, nós vamos entender aqui sobre o músculo frontal. E exatamente aqui faz o bravo. Nós temos aqui esse músculo que se chama músculo corrugador. Tá? Qual é a função do músculo corrugador? É trazer a borda medial da sobrancelha para o centro da testa. Então, quando o paciente faz cara de bravo, o músculo responsável em produzir aquela ruga estática no meio da testa, um dos músculos é o corrugador. O outro músculo é o prócero. Faz cara de bravo. Tá vendo aqui? Esse aqui é o músculo prócero. E aí nós temos um outro músculo que se chama o depressor do supercílio. Esse conjunto de músculos irá formar a glabela. Então, o que é a glabela? A glabela é o conjunto do músculo corrugador com o prócero e o depressor do supercílio. E a função desses músculos é trazer a borda medial e inferior da sobrancelha para o centro. E se eu trago ele para o centro o tempo todo, o que vai acontecer? Vai formar uma ruga estática. E com o passar do tempo, essa ruga fica bem vincada. Quando o paciente entra no consultório, geralmente ele reclama da ruga no meio da testa. Então, por isso, se o paciente é novo, você pode entrar com botox preventivo para impedir que ele tenha ruga estática no centro da testa, ou já com um botox tratativo, que é quando ele já tem ruga. Mas quando a ruga é muito profunda, aí nós precisamos aí fazer descolamento e preenchimento, que aliás tem muito risco nessa região. Outro músculo que eu quero falar para vocês é o músculo orbicular. Exatamente aqui nós temos o músculo orbicular. Qual é a função do músculo orbicular? É contração. Tá? Então, por exemplo, se o paciente tem hipersensibilidade à claridade, faça como se estivesse no sol. Nesse momento ela contrai e enruga essa região. E os músculos de inserção na pele, ele vai tracionar a pele formando o famoso pé de galinha. Então, quando eu aplico toxina botulínica na região lateral do orbicular, depois de alguns dias, o que vai acontecer? Ele vai suavizar a expressão
e automaticamente não vai formar mais o pé de galinha, que é um acúmulo de rugas nessa região, que de ruga dinâmica, se não for tratada, vai se transformar em ruga estática, que aí já é aquela ruga bem marcada, tá? Então, músculo frontal, corrugador do supercílio, depressor do supercílio, prócero e agora o cheirinho, que é o músculo nasal, tá? Faz o cheirinho. Ó. Qual é a função do músculo nasal? É dilatar as aletas nasais. Então, quando eu carrego demais de toxina, pode ser que interfira na respiração. Então, tome cuidado em aplicar muita toxina na região do nasal, tá bom? Então, observe, nós temos aqui o músculo frontal. O músculo frontal, a função dele é elevar a sobrancelha em toda a região da testa. Se eu aplico toxina botulínica em toda essa região, o que vai acontecer? Ele vai pesar tanto, tenta levantar a sobrancelha, que o paciente não vai conseguir. Tome cuidado, quando o paciente ele tem excesso de pálpebra, pode ser que de tanto você carregar de toxina, vai pesar mais ainda e ele não vai conseguir abrir os olhos e vai sobrecarregar demais a pálpebra. E aí ele pode reclamar. Tá? Bom, aonde que é o risco? O risco de aplicar toxina botulínica é justamente na cauda do corrugador. Tá? Nós temos aqui a cabeça do corrugador, faz cara de bravo. E nós temos aqui a cabeça do corrugador, nós temos aqui a cauda do corrugador. Tá? Então, quando eu aplico toxina nessa região, eu tenho que cuidar para que a toxina não migre para cá. Porque aí o que vai acontecer? Ele vai pesar a pálpebra. Tá? Então, tome muito cuidado. Essa região aqui, ela não tem tanto risco. Mas daqui para baixo, 1,5 cm acima da sobrancelha, já é uma região de expressão facial, que eu tento não aplicar toxina botulínica nessa região justamente para manter a expressão facial. Tá? Então, quando eu quero um olhar mais natural, você pode aplicar meia agulha 45 graus. E quando eu quero travar um pouquinho mais, você pode fazer em 90 graus justa osso. Tá? Então, até a forma como você pega a agulha pode interferir no resultado. Então, os músculos envolvidos na aplicação de toxina botulínica estética é o frontal, que tem função como levantar o supercílio, o corrugador, o prócero e o depressor, que tem como função trazer a borda medial inferior para o centro da sobrancelha, o músculo nasal e o músculo orbicular, que ele justamente faz esse enrugamento da pele. Tá?